Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Na aula de hoje nós vamos continuar abordando ótica, refração e vamos resolver um exercício sobre lâmina de faces paralelas. Voltamos com a resolução do exercício da Olimpíada Brasileira de Física. Eu fiz uma pequena modificação no enunciado dele. O item A é o que ele pediu, mas para a gente se aprofundar um pouquinho mais, eu criei o item B. E quando eu for falar sobre ele, eu digo quais foram as modificações implementadas. Então vamos à leitura do enunciado. O diamante é um material que possui um índice de refração de 2,4, maior, por exemplo, que o do vidro, que tem um índice de refração de 1,5. Essa é uma das razões para que o diamante seja utilizado na fabricação de joias, devido às múltiplas reflexões internas. No modelo representado abaixo, um raio de luz penetra numa barra de diamante de faces paralelas e de espessura Dzão, e com um ângulo θ, como indicado. Determine os valores para θ de forma que a luz fique confinada na barra, ou seja, não saia para o ar. Para que a luz não saia para o ar, no momento em que ela for introduzida aqui no interior da barra de diamante, é necessário que o ângulo de incidência na segunda face supere o ângulo limite. Ela vai passar a se comportar como um cabo de fibra ótica, só que por ser de diamante ele seria rígido e não teria as aplicações que a fibra ótica tem, como você já estudou lá no capítulo que abordava o ângulo limite numa refração. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre ângulo limite: só ocorre reflexão total se a luz passar do índice de refração maior para o índice de refração menor. Tá? Segunda condição para que eu tenha reflexão total: o ângulo de incidência, que a gente vai poder dar a ele o nome que quiser, ele tem que superar o ângulo limite. Então, esse ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite, que a gente costuma chamar simplesmente de Lzão. E como é que eu calculo o ângulo limite? Na verdade, você calcula o seno do ângulo limite, dividindo o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Essa fórmula aqui é muito fácil de memorizar. O seno é sempre um resultado cujo valor se encontrará entre 0 e 1. Então, se você dividir o maior pelo menor, vai dar 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, ou seja, vai dar maior que 1. Portanto, você sempre tem que dividir o menor pelo maior, nunca o maior pelo menor, como a gente já discutiu lá atrás. Então, para fazer essa correlação, a gente precisa primeiro relembrar uma coisa que eu passei para vocês da construção do trajeto da luz no interior da lâmina. Primeira coisa, identificou uma incidência, não importa se você está falando de espelho, envolvendo o fenômeno da reflexão, ou no caso aqui como é a lâmina, envolvendo o fenômeno de refração. Identificou uma incidência, você vem aqui, pelo ponto de incidência, você traça uma reta, formando 90 graus com a superfície que você está estudando. No caso, aquilo que nós acostumamos chamar de reta normal. Eu vou chamar de N1, que você vai ter uma incidência na primeira face e uma incidência na segunda face. Ao passar do ar para o diamante, a luz ficou mais lenta, sua velocidade reduziu. Então, este ângulo aqui, que é para nós o ângulo de incidência na primeira face, não vai ser mantido no interior da lâmina. Haverá uma redução desse ângulo, e a redução é justamente causada por um motivo: pela redução da velocidade de propagação da luz no interior do diamante. Então a luz se propaga no interior do diamante até atingir a segunda face. Ao atingir a segunda face, a primeira providência que você tem que tomar é traçar uma nova normal. Lembra?
Identificou a incidência, traça a normal. Ah, estou com preguiça de traçar a normal. Então, pode desistir do exercício. Porque sem o traçado da normal, queridos, vocês não vão conseguir evoluir. Vocês não vão avançar, vocês vão travar no exercício. Temos aqui, então, a segunda normal, que eu vou chamar de N2, sempre formando 90 graus com a superfície. Tanto uma quanto a outra, ok? Sempre 90 graus, por isso que essa reta é chamada de reta normal. E agora você traça o raio emergente na segunda face. Como é que você vai traçar? Ele tem que ter a direção paralela ao raio incidente na primeira face, só que ele vai sofrer um desvio lateral aqui, que a gente aprendeu a calcular há pouco, né? Então, se você continuasse aqui numa linha tracejada, você ia ver que essa linha tracejada e o raio emergente na segunda face teriam exatamente a mesma direção. O que fazer agora? Finalizar com este ângulo aqui, que é o ângulo de refração na primeira face e que é congruente ao ângulo de incidência na segunda face, e esse ângulo aqui, que é o ângulo de emergência na segunda face, e que é congruente ao ângulo de incidência na primeira face. Se você pegar o enunciado dessa questão na web, como você deve ter notado quando eu fiz a leitura no próprio enunciado, você vai ver que essa imagem já está pronta. Eu não deixei pronta porque eu quis treinar um pouquinho com vocês. Agora vamos ao que interessa. Ele quer que a gente calcule o valor de θ para que a luz permaneça aprisionada no interior dessa peça, dessa lâmina, dessa barra de diamante. Para isso, o que eu tenho que lembrar? Que este R tem que ser maior que o ângulo limite. Então, primeiro eu vou calcular o ângulo limite. O ângulo limite calcula-se dividindo o índice de refração do menor pelo índice de refração do maior. Então, qual vai ser o ângulo limite? O ângulo limite vai ser o índice de refração do menor, que é o ar, sobre o índice de refração do maior, que é o diamante, 2,4. Como eu ainda tenho que usar essa informação para calcular o valor de θ, eu não vou fazer essa divisão, porque é uma divisão chata, provavelmente vai cair numa dízima periódica e a gente não está afim de ficar fazendo conta e perdendo tempo. Então agora, para calcular o valor de θ, eu preciso primeiro do valor de I. Então eu vou aplicar a lei de Snell, não sei, na incidência de primeira face. Ó. O índice de refração do ar vezes o seno de I tem que ser igual ao índice de refração do diamante vezes o seno de R. Lembrando que eu quero que R seja maior que o ângulo limite. Então eu vou trabalhar com o R no limite e depois que eu encontrar esse valor para I, eu consigo saber o valor de θ, porque I mais θ tem que dar 90 graus e só então eu digo, olha, o ângulo θ tem que ter esta correlação aqui com esse valor que eu encontrei. Tá? Então vamos ao cálculo. Índice de refração do ar, 1. Seno de I, é justamente o que eu quero encontrar. Assim que eu encontrar I, eu desconto I de 90 graus e acho o valor de θ. Então, vezes seno de I, igual. Índice de refração do diamante, 2,4. Seno de R, eu quero que R no limite seja o L. Portanto, o seno de R vai ser 1 sobre 2,4. Passamos a caneta aqui no 2,4, que se encontra no numerador e no denominador, e eu descubro que o seno de I vai dar 1. Mas se o seno de I vai dar 1, bom, isso só é possível se nós tivermos I igual a 90 graus. Tá bom, professor, então qual é a conclusão? A conclusão é que não existe θ tal que este raio permaneça aprisionado no interior do diamante. Então, a conclusão, não existe
Lembra do sinal de não existe? É esse E espelhado com um traço, né? Então, não existe θ. Essa é a conclusão que a gente tira a partir daqui. Então, agora eu vou deixar a lousa para você fazer um print e, na sequência, eu volto para a gente resolver a letra B que eu acabei de inventar. A letra B, eu inventei a seguinte história para atazanar, para complicar a sua vida. Suponhamos que θ fosse um ângulo de 45 graus e que o que ele chamou aqui de Dzão, que nada mais é para nós do que a espessura da lâmina, correspondesse a 2 centímetros. E que ele tivesse perguntado para você qual o desvio lateral sofrido pelo raio de luz entre a entrada, ou seja, a incidência na primeira face e a emergência na segunda face. Para isso, você vai precisar calcular o ângulo R e vai precisar do ângulo I. Mas o ângulo I está muito fácil. Se θ é 45 graus, o I também vai ser 45 graus. Então, isso aqui é uma conclusão que a gente pode tirar imediatamente daqui, ó. I igual a 45 graus. Como é que eu vou chegar no valor de R? Lei de Snell. Não sei, não sei. Então, você aplica aqui, ó. Índice de refração do ar vezes seno de I igual índice de refração do diamante vezes seno de R. Substituindo os valores, nós vamos ter aqui 1 vezes raiz de 2 sobre 2 igual a 2,4 vezes o seno de R. O 2,4 vem para o primeiro membro dividido, então 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, 2,4 vezes 2, 4,8, e isso aqui é o seno de R. Se você dividir raiz de 2 por 4,8, você vai encontrar aproximadamente 0,29. E é claro que outras informações teriam que ser dadas para você poder resolver essa questão, porque você não sabe qual é o ângulo cujo seno vale 0,29. Então, aqui estão as informações que faltavam. Ó. O seno de 17 graus é 0,29. Se o seno de R é 0,29, então R corresponde para nós a 17 graus, ok? E agora que você já tem o valor de R, você pode aplicar isso aqui diretamente à resolução do cálculo do desvio lateral que a luz sofre da entrada até a saída, ó, esse desvio lateral aqui. Como é que você vai fazer isso? Tem que lembrar daquela fórmula, mas aquela fórmula eu já disse a vocês, normalmente ela é dada nos enunciados, né? Então, quem é o desvio lateral Dzinho? Ele é dado pelo produto da espessura da lâmina, que multiplica o seno de I, 45 graus, menos R, 17 graus, que você acabou de achar, sobre o cosseno de R, ok? E no nosso caso, o R, como a gente acabou de encontrar aqui, é 17 graus. Substituindo pelos valores que a gente tem, então nós vamos ter aqui D igual a 2 centímetros, que multiplica 45 menos 17, dá 28. E o seno de 28 graus é 0,47. Então, o resultado que você vai ter aqui, 0,47, dividido pelo cosseno de 17 graus, que também teria que ter sido dado, como foi dado aqui no enunciado, 0,96. Bom, se você dividir esse por esse, você vai obter aqui 0,49 e 2 vezes 0,49 vai dar 0,98. Então, o desvio lateral que nós teríamos numa situação como essa aqui corresponderia a
0,48 centímetros. Esta aqui, portanto, seria a resposta que você tiraria desse cálculo aqui. Opa, falei besteira, né? Eu falei 0,98 e acabei escrevendo 0,48. Então, 0,98, ou seja, praticamente 1 centímetro de desvio lateral. Então, os exercícios envolvendo lâminas de faces paralelas, eles trabalham sempre com esse tipo de consideração. Nós vamos, numa próxima aula, resolver mais 2 exercícios desses, para que você se sinta mais seguro, mas a aula de hoje vai ficando por aqui, ok? Se você gostou do conteúdo, curta a nossa aula e se não quiser perder as próximas, inscreva-se no canal. Até breve, pessoal!